O que você lembra da escola que nós estudamos? Ai, lembro de muita coisa e até devia lembrar mais. Mas hoje a gente ocupa a mente em tanta coisa que as coisas melhores parecem que estão ficando para trás. Eu não lembro o ano que eu voltei a estudar. Então eu precisava comprovar até que série eu tinha estudado na Escola Agamenon Magalhães. Fui até a Secretaria de Educação do município e procurei a documentação da escola. E me perguntaram, e essa escola existiu? Eu falei, sim, existiu. No sítio Serrote, em um armazém, mas existiu. Aí mexeram para lá, mexeram para cá e encontraram. Mas, de princípio, disseram não saber. Bem, não. Eu sei que quando nós começamos a estudar, papai pagava a uma menina socorro do Finado Miro, foi quem primeira professora. Certo. Ela lecionava, ela ensinava lá onde era a antiga bodeguinha lá em cima. Aonde a bodeguinha? Lá onde eu morei um tempo, quando eu casei. Aqui perto do Serrotão ali. É, que derrubaram a casa certo. grande. Ela ensinava lá e papai pagava. Aí tinha várias crianças aqui da região que estudavam lá. Eu sei que logo depois, Caetés emancipou, passou a cidade e botaram uma professora pelo município. O município pagava ela. Era a Zezé, numa casa também. Na casa do Neco Jacinto. Nós estudamos vários anos lá. Depois, Dona Nicinha casou e veio morar ali onde ela mora hoje. E veio a Zezé também. Casou e foi morar em outro lugar. E Dona Nicinha ficou ensinando no lugar dessa professora. Aí Dona Nicinha ensinou vários anos e depois, eu não sei por conta de que... Não, papai tinha um vínculo com Rafael, conversavam, se conhecia, e ele pediu para que aqui deu essa casinha aí, para que fosse uma escola. Tá, no caso a casinha já existia? Já existia. Tá, ela servia de quê antes de ser escola? Ele botava a ração do gado. Ah, já era o armazém. Era um armazém. Aí papai doou o armazém. Aí veio Dona Irene. Aí como foi que arrumaram esse emprego para você lá no Serrote? Pronto, eu morava aqui na Cachoeira. Aí ensinava lá. Aí eu tive um problema de saúde e me afastei. Aí seu Luiz de Zumba ajeitou para eu voltar a ensinar lá no Serrote, que arrumava uma salinha para eu ensinar, né? Aí justamente arrumou aquele armazém que você tem, né? Eu comecei. Ninguém tinha cadeira? Levava um tamborete, né, Daniela? Era um banco, daquele banquinho de madeira. Outras meninas, que eram muitas, levavam um banco. Era um banquinho de tabureta. E então tinha só o quadro, né? E assim mesmo, todo mundo estava disposto. Que chegasse primeiro e trouxesse cadeira, pensa, não tinha que ficar em pé, né? A senhora começou a dar aula lá em que ano? Agora eu não estou muito lembrada, não. Você lembra? 70 e poucos. 77, 70... Mãe era muito novinha. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 5, 6 anos. Era, só matriculava depois dos 7. Eu ainda não podia ir para matrícula. Era mais ou menos 75, né? 75, né? 75, 76. Era 76, era isso. A parte interna da escola, o que era que tinha dentro lá da escola? Uns banquinhos de madeira. Para professora tinha uma mesinha tipo essa daqui, que só cabia os livros dela, os papéis dela. O nosso ou ia para debaixo no chão, no banquinho, ou até servia de apoio no colo. Quando estava muito ruim demais, estava aquele aperto e aquele calor, a gente preferia ficar de joelho e escrever
no espaço que era de estar sentado. Todos os alunos, na época que você estava na escola, todos esses alunos tinham material, tinham um caderno, tinham um lápis. Eles tinham condição de comprar o material. Condições, nem todos tinham. Mas nós tínhamos que ter, porque se a escola não fornecia, então para estudar nós não tínhamos que ter. Mas aí os pais, assim, não reciclavam material de um irmão para o outro, para ver onde tinha um espacinho para escrever ainda. Reciclava sim. Livro de eu estudei com um livro que era da minha irmã mais velha, aí foi ela mais velha, aí veio o segundo, veio o terceiro, o quarto, eu fui a quinta, aí eu peguei o livro da primeira. Era mais ou menos o mesmo esquema para todos os outros alunos, Era, né? dava uma fila boa de primeira, mas... O nome da escola? Eu não me nada não. Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães, muito bem. Aí sempre foi esse nome. Sempre foi lá esse nome, né? Sempre foi. Desde quando ela começou, eu não sei se já era o nome do que ela ensinava Na cachoeira. na cachoeira. Era. Eu sei que era esse nome. Era. Aí levaram o nome da cachoeira pro Serrote e ficou o mesmo nome da escola. Ficou o mesmo nome na escola. Quem era o pessoal que estudava? Tinha os filhos de Mimi. Era Eu não me lembro quantos era tanto, né? Era? Os filhos de Nene. Era? Era. Filho de Mercedes, os filhos de Tom Inquilino, Era. os filhos de Adalberto. Era. A senhora lembra mais ou menos quantos alunos tinha na época que a senhora estudou lá? Eu acho que tinha assim de 19 a 20. Não tinha, Iranete? Acho que isso mais ou menos. Eu lembro, não lembro de nome de todos, mas lembro cada um que estudava lá, como aqueles filhos de seu Antônio Ferreira. Eu lembro que eles estudavam, tinha 2 meninas, só lembro da Elza, né? Elza e Nanura. Nanula, era isso mesmo, e dos meninos eu não lembro. Desses alunos que estudavam lá, a senhora sabe se eram todos lá de perto? Não eram todos de perto, porque não é um lugar habitado. Mais ou menos quantos quilômetros, assim, os alunos mais longe que iam para lá, a senhora sabe? Eu acho Uma que média. 3 quilômetros, porque 3 de quilômetros. lá, da nossa escola, para a casa do seu Antônio Quirino, que é uma Socorro que É uns estudava. 3 quilômetros. Não é uns 3 quilômetros? Esses eram os mais longe na época que a senhora estudava. Era, na época que eu estudava. Mas eu acho que tinham mais distante ainda, né? Tinha os do Montevidéu, os meninos de Nelim, né? Mais perto. O Montevidéu é mais perto. É, mais perto. O mais longe que tinha era por menino de Tom Inquilino Era. mesmo. Aí tinha também os meninos de... Zé de Mimim. Que também era em cima da serra, né? É. Aí tinha os meninos de Lulu, né? Isso. Mas no posto tornava-se mais longe Mais ainda. longe. É, Aí os eu meninos acho. de Nene, eram os mais longe que tinha, era de Tom Inquilino. Era. A senhora estudou quantos anos lá? Eu estudei uns 6 anos. Aí saindo de lá você foi estudar onde? Em canto mais nenhum. Encerrou todo o nível de escolaridade que a senhora teve foi naquela Foi lá, escola. foi. Quem foram as professoras durante esses 6 anos? Dona Irene. Aí os filhos dos trabalhadores também estudavam tudo lá. Também estudava. Pronto, era esses que a gente fazia campanha para ajudar a comprar caderno para eles, porque eles não tinham que comprar, né? Não tinha livro, não tinha caderno, tinha Ah, era o ABC. Aquela história que a senhora contava, que eles não tinham caderno, aí praticava numa folha separada. Na Era. folha que arrumava para riscar. E, assim, jornal velho, revista velha, para ver se controlava o caderno, né? Porque senão riscava muito o caderno e acabava ligeiro. Aí no caderno só passava quando ele já estava Sabendo alguma Sabendo coisa, né? escrever. treinados. Era. Eu mesma, eu não tinha, assim, quem me ajudasse. Aí chegava aquele medo no tempo da prova. Eu já sabia que não ia passar mesmo. Já sabia que não ia passar. Então, batia aquele medo. Livro não tinha, caderno, lápis não tinha, fazia borracha da Havaiana. Cansei de fazer isso. Ai, não tinha com que apagar não, então ia lá, pegava um pedacinho da sandália que já tinha sido jogada fora faz tempo, aí fazia aquela borrachinha, levava para a escola. O momento começou aí. Começou a chegar Passou muito tempo. quando Dona Irene deixava Iraíde substituindo
E a secretaria descobriu que Dona Irene estava aqui e foram ver se tinha alguém ensinando que era para tirar ela, né? Entendi. Quando chegaram lá na secretaria, estava Iraí tomando banho, levando uma panela, uma turma de meninos para estudar na escola, uma turma de meninos esperando, Iraí tomando banho para ensinar. Aí perguntaram como era, como não era. Aí foi aí que deixaram Dona Irene aqui e Iraí de lá. Mas isso, Dona Irene ainda era a professora, Era a professora titular. Dona Irene ainda era, mas deixava Iraí substituindo porque ela precisava estudar. Como foi essa história que a senhora precisou ir estudar em Garanhuns? Porque disseram, quem não se formar, não tiver o menos magistério, não vai ter direito mais lecionar. Então eu fui estudar lá em Garanhuns, no DEREM. Então na semana que eu ia estudar, tinha que substituir com outra pessoa, porque eu não podia assumir duas coisas, né? Todas as festinhas, a gente considerava assim uma festa melhor do mundo, porque só ia ter nós da escola ali. Não ia ter gente de fora, não era? Era só brincar, dançar, conversar, só ali a turma que estudávamos juntas. Ou ver quanto eu era inteligente. Eu escrevia um bilhete, eu me enturmava com Ione, Gisele, uma turminha que a gente sempre, em todo canto, sempre tem aquela turma mais apegada, né? Aí ela falava assim, Damaris, faz assim, vamos escrever um bilhetinho e nesse bilhete nós vamos falar que foi a professora que pediu para o seu pai trazer a radiola. Porque se for a gente, ele não vai vir. A responsabilidade nós vamos entregar para a professora. Aí nós escrevíamos aquele bilhetinho, aí dobrava, colava com leite de avelóis, que era a cola que tinha. Então a gente fazia isso. Aí nós utilizava o avelóis para colar as coisas da escola. Vendia a rifa. Aí para abrir lá, a rifa seria num domingo. Aí como eu tinha medo de chegar em casa e falar pro meu pai que tinha sido a atitude nossa, que ele falava logo, já tô querendo sair. Então deixa quieto. Vamos combinar com a professora. Aí ela falava assim, e vocês querem mesmo? Vocês estão querendo dançar? Então tem que falar com o seu Luiz. Seu Luiz não gosta de bagunça, zoada. Não, mas a gente só vai dançar um pouquinho aqui. A merenda na escola nessa época tinha? Não tinha. Não tinha nada? Não. Era que horário que vocês estudavam? De manhã, à tarde? De 1h às 5. Não era às 5 ainda, né? Às 4. Acho que ela saía mais ou menos às 4h30, porque morava longe. Era, porque ela morava longe. Ela só 15 para as 5, mais ou menos. Aí nós já começávamos a rezar o Pai Nosso e o hino de saída. E todo mundo ia embora. Mas não tinha merenda, não. Finalizava com o hino nacional. Todos os dias? Todos os dias. Na chegada e na saída. Que intervalo? Tinha. Nós brincávamos de quê? Barra Bandeira. Nós levava a carreira de quem quando as vacas estavam paridas? Das vacas, quando estava parida, e era o único canto que nós tínhamos para brincar era dentro do curral. Mas era carreira, mas já tinha um lugarzinho na cerca que a gente já pulava lá. Como era a brincadeira do grilo para trás? Como era essa brincadeira? Formava uma fila. Então ficava um com um chicote para perguntar o da frente, cadê o grilo? Dizia, tá atrás. O grilo era o último da fila. Então, ele tinha que ser ligeiro, bem rápido, para chegar, a rodear e chegar na frente antes de levar a chicotada. E se não alcançasse... Brincadeira saudável. Era. E se caísse antes de chegar na frente... Apanhava do mesmo apanhava. jeito. Às vezes, tinha desfile que obrigava a gente a vir, né? Era. E tinha tempo que nós vinha até sem farda. Quem não podia comprar farda... Eu nunca usei uma farda para vir desfilar, mas vinha feliz da vida. Sapato uma cor, a saia de outro, blusa de outro, mas o importante era vir. Já estava feliz vindo desse jeito. Com tudo isso, a gente era muito feliz.